Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronieri e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um book haul. Pra quem não sabe, book haul nada mais é do que uma lista de livros que a gente comprou em determinado período. Normalmente os booktubers, né, eles fazem book haul da Black Friday, do Prime Day, só que como eu não tenho o costume de comprar tanto livro físico, também eu não compro uma quantidade, tipo, sei lá, 10 livros numa Black Friday pra ser interessante pra trazer aqui pra vocês. Então eu esperei juntar uma boa quantidade e resolvi trazer esse book haul semestral. Se mais pra frente o nível de livros que começar a chegar de editoras ou que eu comprar aumentar, a gente pode mudar pra um bimestral. Mas por enquanto vai ser semestral e eu espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu trouxe foi BitK, Meu Pai. Esse livro eu consegui através do Livro. Já dei essa dica aqui pra vocês, mas eu vou dar de novo. Que é um site de pesquisas online. E você responde as pesquisas e ganha pontos. E com esses pontos você pode trocar por vários Submarino, Americanas, iFood, ReHap, Netshoes, em vários sites. E eu consegui 30 reais lá no Submarino. E esse livro tava por 34, se eu não me engano. Então foi praticamente 4 reais pra mim, porque os 30 reais foram do livro. Eu não li ainda o BitK, Meu Pai, mas conta sobre a história da filha do Dennis Rader, que foi um serial killer dos Estados Unidos, que está viva até hoje, até onde eu sei. E ela vai contar um pouco sobre como é a experiência dela, né, sendo filha de um serial killer, como foi a vida dela, né? E eu acredito que também um pouco sobre como ele era em casa, como ele era como pai, que o Dennis Rader era uma pessoa muito religiosa, muito solidária na comunidade, como a maioria dos serial killers, então ninguém muito esperava que ele seria o BitK. E ele só foi pego, na verdade, porque ele enviou um disquete, pra quem não sabe, é tipo um pendrive. Conseguiram rastrear ele por meio desse disquete. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a família dele, né? Esse é um dos lados difíceis do crime, né? Que não é apenas os das vítimas do Dennis Rader, mas também da família dele. Se tudo der certo, eu vou ler ele esse ano, mas não prometo nada. É capa dura, essa edição lindíssima da Darkside, cheia de imagens, do jeito que a gente já conhece, né, que a Darkside entrega. Aliás, eu acho que tem unboxing desse livro aqui no canal, em um dos vlogs que eu fiz. Se eu lembrar qual dos vlogs que foi, eu vou deixar linkado aqui nos cards, mas não sei se eu vou lembrar. E é isso. Depois de BitK, eu adquiri os 4 volumes de Heartstopper. Aqui só tá 3, porque o 4 vai chegar só no final de junho ou no começo de julho, não tenho certeza. Eles eu ganhei de aniversário, na verdade, dos meus pais. E também tem unboxing no canal deles. Esse eu lembro o vlog, então eu vou deixar linkado nos cards. Heartstopper, pra quem não sabe, é a história de 2 meninos que se conhecem na escola e começam a conversar e desenvolvem uma amizade, e aos poucos essa amizade vai se tornando um romance. O que mais surpreende em Heartstopper, diferente dos outros livros LGBT que normalmente a gente lê, Heartstopper é uma HQ de romance gay em que os gays são felizes e não enfrentam, tipo, não tem todos aqueles problemas e mil obstáculos na vida deles. Eles têm problemas que adolescentes normais têm, eles enfrentam problemas de uma adolescência comum e não necessariamente está relacionado ao fato dele ser gay. Então é assim, gays sendo felizes. E querendo ou não, isso que traz aquela sensação de quentinho no coração. Pra quem se interessar, mas não tem paciência de ler as HQs, apesar de serem bem curtinhas, tem a série da Netflix que ficou perfeita, eu simplesmente amei. Mas se você tem interesse de ler e não tem condição de comprar essa versão de capa dura, tem a brochura também que estão vendendo. E se ainda assim você não tiver condição de comprar ou também não quiser, a Alice Oseman disponibiliza todos os volumes, aliás, os volumes que nem tem físico, no Tapas, que é um aplicativo para o celular, e também no Tumblr, enfim, só que é em inglês. Mas não é um inglês difícil, é um inglês bem tranquilo, fora que é uma HQ, então tem as imagens que dá pra você entender mais ou menos o contexto pelas imagens. Eu espero de verdade que não esteja saindo barulho, que sei lá, alguém bem longe tá fazendo reforma, mas é um barulho muito irritante no vídeo. Mas se tiver saindo, eu já parei de gravar 3 vezes e às vezes eu consigo parar. Simplesmente continua e eu esqueço de falar o que eu já tinha falado. Então vai ter alguns takes que vai estar tranquilo, tipo esse momento que eu tô falando agora, cara, simplesmente parou. Mas vai ter alguns meio barulhentos, então já peço desculpas aqui. Ainda nessa vibe Alice Oseman, tem mais um livro que eu consegui pelo Livro, que foi Rádio Silêncio. Esse eu estou lendo, aliás, no momento, e eu estou
apaixonada. Conta a história do Aled, que é um dos personagens da HQ Heartstopper, só que não é narrado do ponto de vista dele, que é algo que eu achei que era, mas não que isso faça diferença, só que eu achei que era mesmo, porque eu sempre ouço muita gente falar que é sobre o Aled, então eu achei que ele narrava, mas não, é narrado por uma outra menina, que é a Frances. E aqui a gente tem a história da Frances, né, na escola e se preparando pra faculdade. Temos o Aled, e o Aled é um aluno super exemplar, super inteligente, assim como a Frances, só que ele é super tímido, super na dele, até certo ponto misterioso também, e ele resolve criar um podcast e a Frances acaba descobrindo que ele é o dono desse podcast, e é o podcast que ela é apaixonada. E o Aled, sem querer, já tinha chamado ela pra ilustrar o podcast, mesmo sem saber que ela era a ilustradora anônima do Tumblr. Então, os dois anônimos acabam se envolvendo ali pra fazer esse podcast acontecer. Ela ilustrando e ele narrando, como ele sempre fez. Acho que o podcast já tinha 2 anos quando a Frances, enfim, começa a ilustrar. E assim, daí pra frente a gente vai acompanhando os dois, como a amizade deles se desenvolve, tanto por conta do podcast, quanto também pelas coisas que vão acontecendo no livro. E também é essa questão do mistério, se alguém vai descobrir que é ela, se alguém vai descobrir que é ele, e tem toda essa questão. E além disso, a gente ainda tem a questão, né, de entrar na faculdade, se é realmente um sonho. Todo mundo tem que estudar, batalhar e entrar na faculdade pra ser alguém. E tem toda essa coisa, né, que, por exemplo, a Frances, ela tem esse Tumblr escondido, anônimo, porque ela não quer que as pessoas saibam que ela desenha, porque desenho é, tipo, uma coisa fútil, não é algo que vai dar dinheiro ou que ela pode pôr no currículo. E todos esses questionamentos eu achei muito interessante, eu estou amando. Acho que de todos os livros da Alice Oseman que eu já li, esse daqui tá sendo um dos meus favoritos, por causa de todos os questionamentos que ela traz dessa vida adolescente. E eu paguei R$3 nele, porque eu tinha o vale do livro também. E mais um da Alice Oseman, esse daqui, Sem Amor. Esse daqui tá até embalado. Como eu não comecei a ler, eu falei, vou deixar embalado. E esse daqui eu consegui praticamente de graça também, eu paguei R$9 nele. Porque quando eu comprei o Heartstopper, tava cheio de cupom no Submarino. Você gastando determinado valor, você recebia outro de volta. E eu acabei recebendo R$30 de volta, então esse livro tava por R$39, eu acabei pagando só R$9. E esse daqui eu não faço ideia do que se trata, porque eu nem li esse sinopse, porque eu não tenho costume de ler. E como eu ainda não comecei a ler, então não sei. Só sei que todos os livros da Alice Oseman estão conectados nesse universo. E segundo a cronologia que eu vi na internet, esse daqui é o último publicado pra fechar esse arco Alice Oseman. Bem curiosa pra ler e descobrir um pouco mais sobre o universo da Alice. E esse daqui tem até premiações que ele já ganhou. Eu não sei se os outros têm, mas isso me deixou ainda mais intrigada, porque eu gosto muito da escrita da Alice Oseman. Agora são livros que eu não comprei. Os 3 primeiros que eu vou falar são livros que eu troquei no Scooby. Eu já tenho um vídeo aqui explicando como trocar livros no Scooby e mostrando alguns que eu troquei, mas esses aqui são mais recentes. E os 2 primeiros são do John Green, que eu troquei pra completar a minha coleção de John Green. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada nos livros do John Green. E recentemente estou relendo todos eles pra saber um pouco mais sobre as questões que eu vi algumas pessoas levantando, né, sobre as problemáticas dos livros do John Green. E também pra saber se eu ainda gosto desse tipo de leitura, porque foram os primeiros livros que eu li da minha vida, então eles têm um significado muito grande pra mim, uma relação afetiva muito grande. E na minha cabeça eles eram incríveis, então eu queria entender um pouco sobre os sentimentos que eu tinha naquela época e revisitar esses livros que foram tão importantes, porque eu acho muito interessante a gente revisitar os livros, principalmente livros que têm muito significado pra gente, que a gente gostou tanto. Então agora minha biblioteca John Green está completa. E em breve eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre como foi a minha experiência, né, relendo os livros do John Green. Mas dando uma breve sinopse, Tartarugas Até Lá Embaixo conta a história de uma menina que tem toque e como é a vida dela, né, convivendo com as pessoas, convivendo com esse toque, as dificuldades. Deixa a Neve Cair são 3 contos de Natal que acabam se encontrando, né, se entrelaçando entre si. É aquele livro gostosinho pra ler no Natal. Basicamente é isso. Não me lembro muito sobre o que é Deixa a Neve Cair, porque faz muito tempo que eu li. Eu acho que Deixa a Neve Cair eu li em 2012 ou 13. Tartarugas Até Lá Embaixo eu li em 2018 e 19. Então esse tá mais fresco na minha cabeça do que esse. Outro livro que eu troquei no Scooby foi Girl Boss. Assim, esse livro já passou do hype, ninguém mais fala sobre Girl Boss, nem a série. Mas eu vim lá no Scooby pra trocar e eu fico curiosa porque eu gosto de ler sobre esse assunto, tipo empreendedorismo, como elas montam uma empresa, como elas administram essas coisas. Só porque eu achei interessante mesmo. Tem vários livros que eles não ficam aqui no meu estante sobre esse tema. Um dia eu posso trazer um vídeo sobre isso e sobre livros que eu recomendo. Eu acho que sempre tem algo pra acrescentar. Então eu vi lá dando sopa no Scooby por um crédito. E eu falei, quer saber? Eu vou pegar e vamos ver o que dá. E daí eu resolvi pegar.
E daí eu peguei e tá aqui. Girl Boss, até onde eu sei, eu posso estar inventando essa sinopse, mas conta sobre a Sofia Amoruso, que ela comprava roupas de brechó, personalizava e vendia elas por tipo o dobro, o triplo do que elas valiam no começo. E foi assim que ela levantou a marca dela de roupa e se tornou conhecida mundialmente, ganhou uma série na Netflix, escreveu esse livro. Até onde eu sabia, ela era milionária, não sei se ainda é, mas provavelmente sim. E aqui a gente vai conhecer um pouco da história dela, né? Como que foi esse processo de comprar as roupas, da onde veio essa ideia de personalizar e vender elas por um preço mais alto, e toda a trajetória dela com a vida da moda. E agora o último livro que eu tenho aqui é sobre o Trópico de Capricórnio, que é da trilogia Lado Quente do Ser. E esse aqui foi um recebidinho, um recebido não pago. Foi o meu primeiro livro de parceria. E tem um vídeo aqui no canal contando todinho sobre ele no vlog de leitura. E nesse livro a gente vai acompanhar a história do Ricardo e das suas relações amorosas e do desenvolver da sua vida, passando os anos. A gente começa a acompanhar ele no ensino médio, daí depois a gente tem ele saindo do ensino médio e entrando na faculdade, e depois a gente acompanha ele durante a faculdade. E com o Ricardo a gente vai aprender muito sobre se valorizar, sobre se entender, sobre limites. Não vou me estender muito falando sobre ele, porque como eu disse, já tem um vlog que eu falo tudo em detalhes. O que eu senti em cada parte, o que eu acho do livro, falando mais detalhes do livro em si. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre esse livro, eu recomendo o vlog ou então a resenha que eu fiz no meu Instagram, que o link sempre está aqui embaixo. Mas basicamente é a vida do Ricardo e como ele se descobriu um menino gay e todo esse processo de evolução dele de um adolescente para um jovem adulto. Bom foi isso e temos aqui os 10 livros que eu adquiri nesses 6 meses. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo e ver um pouquinho sobre o que chegou de novo na estante. Comenta aqui também quais foram os títulos que vocês adquiriram recentemente. Eu vou gostar muito de saber. Não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. E nos vemos no próximo vídeo.